Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Vamos continuar com o eletromagnetismo. Nós estávamos discutindo o campo magnético gerado por corrente elétrica e vimos o campo magnético gerado por um fio reto e muito longo. Hoje eu quero mostrar a vocês então o campo magnético no centro de uma espira circular. Bom, uma espira circular é simplesmente um fio em que a gente faz uma volta, tá? Por exemplo, esse aqui, ó. Beleza? Ó, faço uma volta, faço uma circunferência aqui e isso aqui é a espira circular. Eu quero obter as características do campo aqui, no centro dessa espira, beleza? Então, lembre o seguinte, no centro de uma espira circular, percorrida por corrente elétrica, existe um campo magnético perpendicular ao plano que contém a espira. Beleza? Então, as linhas de força, elas têm essa característica aqui, ó. Então, veja, eu tenho a espira em preto aqui e as linhas do campo magnético ao redor do fio, ó. Ok? Mas eu quero analisar aqui no centro. Então, você vê, ó, que no centro ela está apontando para a esquerda. Beleza? Para quem está olhando aí do seu ponto de vista, tá bom? Então, quais são as características desse campo aqui no centro, beleza? E só no centro, pessoal. Então, a espira circular é um fio condutor dobrado no formato de uma circunferência e nós vamos representá-la dessa forma. Imagine que aqui nós temos o circuito fechado, tá? E tem uma bateria aqui que vai fazer uma corrente elétrica percorrer a espira. Quais as características do campo magnético aqui no centro dessa espira circular? Primeiro, a direção e o sentido do vetor campo magnético. O vetor indução magnética é perpendicular ao plano que contém a espira e, envolvendo-se a mão direita no fio condutor, o polegar indica o sentido da corrente e o restante dos dedos indicarão o sentido do campo magnético, ok? E aí então nós vamos ter algo parecido com isso ou com isso aqui, ó. Se a corrente estiver descendo a espira, aqui no fio da frente, nós teremos o campo apontando para a direita, e se a corrente estiver subindo a espira na parte da frente, teremos um campo apontando para a esquerda. E a regra da mão direita te permite fazer essa análise. Beleza? O módulo do vetor campo magnético lá no centro da espira pode ser obtido por μI por 2R. μI por 2R é o campo magnético no centro da espira, onde o campo magnético é dado em Tesla, μ é a permeabilidade magnética do meio, se tiver no vácuo é 4π 10 a menos 7 Tesla metro por ampere. Olha as unidades que aparecem aqui, a distância precisa estar em metro e a corrente precisa estar em ampere, ok? A corrente elétrica é I, o raio da espira é esse R que nós estamos utilizando aqui, beleza? Nós podemos então analisar o campo magnético de uma espira e definir alguns polos para essa espira. Da seguinte forma, se nós aplicarmos a regra da mão direita aqui, vamos perceber que o campo magnético ele está entrando no plano da espira. Então, se o campo magnético está entrando, nós podemos fazer aqui um macetinho, ó. A corrente está nesse sentido, no caso aí, horário. Eu ligo uma reta dessa setinha que está indicando a corrente aqui para nós, na outra, e vejo uma letra S aqui. Então, essa aqui, essa espira, ela apresenta um polo sul para nós. Nesse outro caso, aplicando a regra da mão direita, eu vejo o campo saindo, e aí então, fazendo um macetinho, eu vejo uma letra N aqui, isso aqui é um polo norte, beleza? O campo magnético agora no interior de um solenoide percorrido por uma corrente
tem um campo magnético ali no interior dele e um solenoide é um fio condutor enrolado em formato de hélice. É muito semelhante à mola helicoidal da apostila ou de um caderno, beleza? Por exemplo, se nós fizermos esse enrolamento aqui de fio se nós fizermos esse enrolamento, nós teremos um solenoide, beleza? E aí então a corrente elétrica vai percorrer esse solenoide, vai surgir ali no interior dele um campo magnético. Eu gostaria de saber as características desse campo. Primeiro, as linhas de força. A regra da mão direita me permite perceber que se a corrente está subindo aqui na parte da frente do solenoide, nós temos o campo magnético da direita para a esquerda, beleza? Então ele nasce à esquerda e some à direita, beleza? Você já viu algo parecido com essa figura quando nós estudamos o campo magnético gerado por um ímã em forma de barra, ok? Então lembre, o campo magnético gerado por um solenoide é similar ao campo magnético gerado por um ímã em forma de barra, falando aqui das linhas de força geradas pelo solenoide. A direção e o sentido do vetor campo magnético pode ser obtido pela regra da mão direita. Então, acompanhe, o vetor campo magnético tem a mesma direção do eixo do solenoide e colocando a mão direita espalmada no solenoide, o polegar indicará o sentido da corrente, o restante dos dedos indicarão o sentido do campo magnético. Beleza? Então, aplique aí a regra da mão direita nessa figura para você ver que o campo vai apontar para a esquerda. O módulo do campo magnético pode ser obtido por μi N por L, beleza? Veja que em todos os casos que eu discuti com vocês aparecia μi e mais alguma coisa. Aqui no solenoide é N por L, onde μ é a permeabilidade magnética do meio, I é a corrente elétrica, N é o número de espiras e L é o comprimento do solenoide, beleza? Então vão haver momentos em que vocês vão estudar e vão ver o dado espiras por metro, né? Então 10.000 espiras por metro. O que você troca aqui no N? 10.000 e aqui no L, 1 metro, beleza? Então é assim que você vai determinar o módulo do vetor campo magnético no interior do solenoide e somente no interior, beleza? Bom, galera, é isso que eu queria mostrar para vocês a respeito de campo magnético gerado por corrente elétrica. Eu espero que você tenha entendido, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa um like e até a próxima aula. Tchau, tchau!